É isso, Fernando. Cuidado com essa diplomacia, né, que vem sendo, inclusive, um dos temas do Povo News. O Lula que deu uma manifestação ontem, não citou Trump, né? Então, apesar das críticas veladas, conta-gotas, ainda há essa preocupação aí com essa diplomacia, pelo menos por parte do presidente Lula. É claro que a gente, mudando um pouco de assunto, né, não pode deixar de falar também da tragédia que vem afetando o Texas, né? O Povo News trouxe algumas informações dos resgates, né, no dia de ontem. Queria saber como é que o governo americano e o Texas, né, estão conseguindo atender as vítimas dessas inundações. A gente vê aí alguns vetos, né, que o presidente Trump fez a algumas agências, né, o que equivale, se não me engano, à Defesa Civil, né, aqui do Brasil. Então, como é que fica essas buscas, né? Como é que fica toda essa preocupação com essa enchente com verbas que são esvaziadas, né? Como é que fica esses cuidados com as vítimas, com as famílias, né? A gente percebe que várias pessoas, infelizmente, foram vitimizadas, né? Algumas pessoas vieram a falecer nessa tragédia. Então, eu quero saber como é que fica essa situação nos Estados Unidos, em um resgate que acaba sendo comprometido por um órgão que acabou nem tendo tanta verba, tanto investimento do governo atual do presidente Trump. Felipe, eu posso até dizer, pela vivência que nós tivemos no Brasil, pela experiência de conhecer a infraestrutura da Defesa Civil e fazendo um comparativo com a FEMA, que é o nome da agência que cuida desta área aqui nos Estados Unidos, a gente pode dizer que a FEMA é realmente uma grande agência nacional, ou seja, ela não é estadual, de grande porte, de grande importância para os Estados Unidos, porque é uma agência especificamente criada para justamente fazer contenções de estragos como esses que nós estamos vendo aí nas imagens do Texas. E a gente não está falando apenas de temporais, de inundações, a gente tem envolvido aí possibilidades de terremotos, desse tipo de catástrofe, principalmente na Flórida, inclusive o Texas também, com essa época de furacões que começa na Flórida, que vai agora a partir desse mês até final de outubro, início de novembro. Então, é uma agência realmente que tem uma importância muito grande, porque além de ela atender a família americana atingida por esses desastres, ela também desemboca também no suporte aos estados. E a gente não está falando apenas de uma infraestrutura de resgate, de reconstrução. A gente está falando também de aporte financeiro, econômico a esses estados que não contemplam dinheiro suficiente para poder, numa situação dessa do Texas, poder reconstruir pontes, reconstruir inclusive rodovias, casas ou oferecer abrigo para determinadas pessoas. E aquilo que você trouxe, quando o presidente Donald Trump assumiu dia 20 de janeiro aqui nos Estados Unidos, a gente viu uma série de determinações do presidente Trump extinguindo algumas agências e uma delas foi afetada frontalmente a FEMA, por incrível que pareça. A única agência que não poderia ser impactada seria essa FEMA, porque a gente sabe que Estados Unidos é um país gigantesco, sofre com esse tipo de catástrofe, e ali foi contingenciado, foi cortado ali praticamente 5 bilhões de dólares para atender justamente esse ano, ou seja, os caixas foram esvaziados, o orçamento acabou, e agora, no momento como esse do Texas, não tem dinheiro para poder ajudar as famílias e a reconstrução. Por isso que nós vemos uma situação bastante caótica do Texas, porque o próprio estado do Texas não tem condições de poder fazer um resgate, um rescaldo de todo esse acidente na velocidade que deveria ser. Então nós temos muitas áreas ainda que o socorro não chegou ainda pela dificuldade de expansão do estado, não é um estado que você tem uma concentração populacional muito grande, você tem muitas fazendas, você tem muitos ranchos, existem plantações, né, a agricultura muito importante, então existem locais ainda que o socorro não chegou. É uma pena que isso tenha acontecido, aí você fala, mas esse dinheiro foi para onde? Ou seja, foi zerado o caixa e agora para você reconstituir esse dinheiro, você tem que tirar de outros ministérios, que aqui a gente chama de secretarias, e para fazer essa reconstituição orçamentária leva-se um tempo. E quem está sofrendo, infelizmente, nesse momento, é a própria população.